Queremos agradecer a Deus por essa noite e bendizer o Rei da Glória. Amém, irmãos? Vamos cantar o Senhor, vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor com alegria. Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Então vamos agradecer a Deus, louvando a Ele, que é todo poderoso nessa noite. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que era, o que virá, sobre a terra sua glória. Toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, sobre a terra sua glória. Toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que era, o que virá, sobre a terra o adora. Toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, sobre a terra o adora. Toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. O que era, o que virá, toda a terra o adora. Toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, o que virá, toda a terra o adora. Toda a criação proclama a glória de Deus. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, toda a terra proclama a tua glória. Louvamos o teu santo nome, louvamos por estar em tua casa para exaltar e louvar ao teu santo nome.
Pedimos as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, que está conosco aqui presente, também aqueles que estão conosco através do YouTube, que o Senhor possa abençoar a cada um. Manifesta a tua graça, a tua presença nesse lugar. Ó Deus, aqueles que estão distantes, que também o Senhor também possa manifestar a tua bênção sobre cada um de nós. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que tudo que viemos fazer aqui glorifica o teu santo nome. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faremos a leitura bíblica em Jó 37, verso 5. Jó 37, verso 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: a voz de Deus é gloriosa no trovão, e é impossível imaginar a grandeza de seu poder. Vamos repetir em sua voz. A voz de Deus é gloriosa no trovão, é impossível imaginar a grandeza de seu poder. Louvemos ao Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e
Podemos assentar, irmãos. Vamos nesse momento ao nosso compartilhar alguns motivos de oração. Vamos orar pela nossa irmã Anunciada, orar por Lilian, que é filha do pastor Gilton, orar por Carmélia, que se encontra enferma, orarmos também pela irmã Maria Lúcia, que está enferma, oremos pelas nossas congregações, a família Pibicã e também pelo projeto de reforma do nosso ministério infantil. Se você tem algum pedido de oração, fique de pé nesse momento e vamos juntos clamar ao nosso Deus, colocando diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas orações, sabendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, somos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui, Senhor. E nesse momento nós queremos colocar, nesse momento de oração, diante do Senhor, a vida do Teu povo, a vida de cada um que está aqui nesta noite, cada família representada, aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, aqueles, ó Deus, que estão em recuperação, aqueles que precisam, meu Deus, de uma intervenção do Senhor. Sabemos que somente no Senhor nós podemos confiar, e a Tua mão e a Tua boa graça esteja dando conforto, consolo, graça, restauração na saúde, libertação, a solução do problema para a glória do Teu santo nome. E nesse momento pedimos, Senhor, que o Senhor visite a vida da irmã Anunciada, a vida de Lídia, a vida de Carmélia, Senhor, Maria Lúcia. Deus, colocamos essas pessoas diante do Senhor, sabendo que, ó Deus, Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, ó Deus, em Tuas mãos está todo o poder, toda a força, porque a Tua palavra diz que os céus proclamam a glória, a força do Teu poder, Senhor. E somente o Senhor pode intervir na vida dessas irmãs, na vida do Senhor, do Teu povo, para a glória do Teu nome. Visite, Senhor, com a Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, curando, ó Deus, estando, ó Pai, manifestando a Tua graça de poder, ó Deus, de cura na vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Colocamos diante do Senhor, Pai, também as nossas congregações, a congregação em São João, ó Deus, a congregação aqui em Roda de Fogo, também, Senhor, a congregação em Suassuna, essas congregações que pelas quais proclamam a Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue abençoando, fortalecendo a vida desses Teus servos, juntamente com as suas famílias, Senhor, na proclamação da Tua palavra nessas comunidades, que cada dia mais elas cresçam, ó Deus, na Tua palavra, cresçam, ó Deus, em quantidade, em qualidade, e cada dia, Senhor, possam vivenciar a experiência da graça, ó Deus, que vem do Senhor, na vida, Senhor, de cada pessoa que faz parte, ó Deus, dessas congregações. Que essas congregações possam se tornar, logo em breve, igrejas fortes, ó Deus, para continuar proclamando o Teu reino aqui na terra, para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos, Senhor, pelas famílias Pibicã, cada um, Senhor, cada família aqui representada nesta noite, Senhor, que o Senhor manifeste a Tua graça, manifesta, Senhor, a Tua bênção, seja qual for a situação, o problema, a dor, Senhor, Tu sabes, Tu conheces, ó Senhor, o coração de cada um de nós, e pedimos que o Senhor fortaleça as famílias, Senhor, desta igreja, para que esta igreja possa continuar firme e forte no propósito do Senhor, em frutificar, ó Deus, na comunidade camaragibense, Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoar a cada família, Pai, com as Tuas bênçãos de união, de paz, de prosperidade, na vida do Teu povo, Senhor. Portas de emprego sendo abertas, Senhor, causas na justiça sejam solucionadas, Deus, em nome do Senhor Jesus, que viemos a crescer, Pai, para a glória do Teu nome, possamos ser fortes, possamos viver cada vez mais unidos na Tua palavra, cada vez mais fortalecidos na bênção do Senhor, Pai. Pedimos também, Senhor, pela reforma do Ministério Infantil, Senhor. Este projeto, Senhor, que está no coração da Tua igreja para abraçar as crianças desta igreja, ó Deus, nesse projeto, Senhor, da Igreja Kids. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja continuando, Senhor, mandando os recursos, meu Pai, abrindo as portas,
Senhor, para que dentro em breve essa obra, ela possa ser concluída para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe o Teu povo, Senhor, que possamos ser fiéis na dedicação a Ti, Senhor, dos nossos dízimos e ofertas, e possamos estar juntos através do empenho das campanhas, Senhor, para arrecadar fundos para a construção, ó Deus, da reforma desse ministério. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe o Teu povo, Senhor, e possamos, dentro em breve, vislumbrar o Teu poder sendo manifestado, ó Deus, nesse projeto e na vida dessas crianças, na vida das professoras, na coordenação desse trabalho, para a glória do Teu nome. Agora, Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está aqui agora, colocando o seu pedido do Senhor, diante do Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o que está se passando na vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, que o Senhor possa ir adiante e estar no controle, Senhor, da situação, dando vitória a cada um dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. Seja problema de enfermidade, porta de emprego, Senhor, problema na família, seja qual for, Senhor. O Senhor é o Deus das causas impossíveis, e nós confiamos em Ti, Senhor, sabendo que Tu há de dar vitória a cada um de nós, para o louvor da Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, e Te pedimos as Tuas bênçãos, e dentro em breve nós veremos as vitórias sendo derramadas na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Nós Te oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Queremos nesse momento dar boas-vindas a todos que estão conosco. Alguém que está nos visitando pela primeira vez, faça um sinal com as mãos. Olha que bênção. O que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a esta casa, a Primeira Igreja Batista em Camaragibe, é o lugar para pertencer. Deus possa abençoar a sua vida e que essa casa esteja sempre de portas abertas para receber você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Agora vamos declarar que Deus é nosso protetor, é o nosso refúgio, é o nosso libertador, é o nosso abrigo, é uma torre forte e em todo tempo nosso socorro vem de Deus. A Ti bendirei para sempre, em Ti confiarei, Senhor. Eu não
Amém. Glória a Deus. Nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. Que bom poder cantar cânticos que nos trazem algo de esperança ao nosso coração, de louvor, de adoração. E nós temos buscado no Senhor o nosso socorro e também orientação em Deus para frutificar. Deus tem nos chamado a isso, queridos irmãos. Nós, como sua igreja que tem um chamado especial a crescer, a multiplicar, a frutificar. Nós estamos terminando hoje essa série de mensagens a respeito do atos de frutificar. E hoje eu quero terminar com algo que é desafiador para nós, que é o crescimento. Eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez aí em Atos, no capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura do texto do 42 em diante. Atos, capítulo 2, do verso 42 em diante. Durante todo esse período, nós estávamos aqui refletindo sobre aquilo que era a igreja primitiva e como eles frutificavam. E todos os atos de frutificação ali que eles realizavam. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, ele nos impulsiona a poder também viver como eles aqui viviam. Cristo nos chama a viver uma vida de frutificação. O texto de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, verdadeira. A Tua palavra, Senhor, que nos fortalece. Esta palavra, Senhor, que vai no profundo do nosso ser, Pai. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito, nesse momento que nós estamos a receber a Tua palavra, prepare os corações, que sejam terrenos férteis, Senhor, onde a Tua semente será colocada, e esta semente ela possa brotar, ela possa crescer e frutificar, para que a nossa vida, Senhor, ela venha a agradar o Teu coração. Por isso, vem Espírito Santo e capacita nesse instante o Teu servo a trazer a palavra que está no Teu coração, Senhor, para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu dizia, nós temos aqui refletido durante alguns domingos a respeito do atos de frutificar. Muitas vezes a gente fala sobre frutificar, sobre frutificação, e nós temos, às vezes, um pouco de dificuldade para entender o que devemos fazer para frutificar. Quando lemos o texto de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, nós encontramos aqui algo que nos orienta, que nos direciona no ato de frutificar. O importante aqui que nós vimos durante esse período que nós estudamos aqui, refletimos, falamos da questão da comunhão, da importância de viver em comunhão. Falamos aqui da importância de repartir o nosso pão, repartir aquilo que Deus tem nos dado com os mais necessitados. Falamos da importância da oração, de estarmos sempre orando.
a importância de ter uma vida de intercessão, uma vida de relacionamento com Deus através da oração. Queridos, nós também falamos sobre aqueles que tinham tudo em comum, aquilo que era comum a todos. E hoje pela manhã o pastor Fábio falou sobre a questão da vida em harmonia. De realmente, para que a nossa vida como igreja, ela possa ser uma vida de frutificação, nós temos que viver em harmonia, nós temos que viver em amor, nós temos que viver juntos. É como uma grande sinfonia, é como uma orquestra, onde você tem instrumentos diferentes, mas quando se juntam, o som que sai dessa junção é algo maravilhoso, é algo do céu. Nós, não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir uma orquestra. Aquilo é de arrepiar, aquilo é algo que preenche, né, o nosso coração e nos alegra. E quando o pastor Fábio pela manhã falou sobre isso, dessa harmonia, ele falou muito a respeito daquilo que eu e você devemos ter com os nossos irmãos. E dessa forma poder frutificar. Mas algo que espetacular acontece quando nós nos unimos, quando nós estamos vivendo em harmonia, nós crescemos. Nós crescemos. E isso não é algo que é uma escolha, mas crescer é um imperativo de Deus. Crescer é um imperativo de Deus. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Crescimento, o ato de crescer. É algo que Deus espera de cada um de nós. O texto de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, nós vamos ver o texto que diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos crescer, meus irmãos, é algo que Deus espera de nós. Mas esse processo de crescimento, ele começa a partir do nascer de novo. João, no capítulo 3, verso 3, Jesus se dirige a Nicodemos e diz a ele: é necessário que o homem possa nascer de novo. Jesus, quando nós tomamos a decisão de realmente viver a nossa vida, uma nova vida com Cristo, uma vida transformada, uma vida que reflete o amor de Deus, nós somos nova criatura. Aquilo que é passado não existe mais na nossa vida, porque Cristo pagou através da sua atitude ali na cruz, o seu sangue derramado ali nos purificou de todo o pecado, nos justificou, e agora somos nova criatura. E essa nova criatura, ela começa a crescer. Nós precisamos crescer, nós temos que crescer. Mas Jesus falou para Nicodemos: você não pode mais voltar ao ventre da sua mãe. E ele diz: quem é carne, mas quem é espírito, é espírito. E ele nos chama a crescer primeiramente espiritualmente. Pois quem nasce de novo, ele deve crescer e saber que Deus espera que eu e você possamos crescer. Crescer de forma espiritual. 2 Pedro 3,18 diz isso, traz a ideia que vai aplicar a todos os crentes. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas qual seria o primeiro passo quando a gente fala a respeito de crescer espiritualmente? Precisamos entender que o nosso crescimento, ele precisa ser integral, ele precisa ser todo. E o primeiro passo é buscar sabedoria. Todo cristão, quando ele começa no seu caminhar, na sua nova vida, ele deve buscar sabedoria. Mas onde nós devemos buscar sabedoria? Queridos irmãos, ao escrever, ao colocar a revelação de Deus naquilo que nós entendemos, que nós sabemos hoje, que é a palavra dele, que é a Bíblia, as Escrituras, ali estão registradas histórias e mais histórias, onde o Senhor não omite o erro dos seus servos, mas também está registrado nela os acertos dos seus servos. Tudo foi colocado aqui nessa palavra para que eu e você possamos aprender
e adquirir sabedoria através dessa palavra. É assim que nós devemos crescer. A Bíblia, ela vai abordar o tema de sabedoria com plenitude e vai dar a ela vários sentidos. Por exemplo, vai dar a ideia do discernimento. Quando nós temos sabedoria, nós sabemos discernir o mal do bem, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que tem nos atrapalhado no crescimento da nossa vida, no nosso desenvolvimento como nova criatura. Nós precisamos estar atentos àquilo que muitas vezes nos impede de crescer. Temos que refletir. Temos que muitas vezes jogar fora ou abdicar de certas coisas que nos impedem a crescer de forma espiritual diante do Senhor. Precisamos ter prudência, sermos prudentes nas nossas atitudes. Nós não podemos ser pessoas que são envolvidas pelo emocional. Não que nós devemos deixar de fora o emocional, sim, mas nós precisamos ter equilíbrio com isso. Não podemos ser levados pela situação, mas temos que ter prudência naquilo que nós vamos fazer. É necessário, para adquirir sabedoria, a gente buscar um conselho. Sim, às vezes a gente esquece de orar, de pedir ao Senhor um conselho sobre aquilo que nós queremos fazer. A nossa vida vive tão corrida, a gente vive numa corrida diária de acordar e levantar, de fazer. E a gente esquece até mesmo de pedir ao Senhor e dizer: Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Realmente é esse o passo que eu tenho que dar? Muitas vezes a gente se machuca, a gente fica decepcionado, frustrado com as coisas que acontecem na nossa vida. E a gente pergunta a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Senhor, por que essas coisas não param de acontecer na minha vida? Pai, o que eu preciso, Senhor? É exatamente isso, é buscar a Ele em oração, é estar perto dEle, é pedir conselhos, é ler a sua palavra, é observar aquilo que está registrado nessa palavra, que é viva, que é eficaz e que faz a diferença na minha e na sua vida. Amém? Precisamos viver assim, precisamos ter habilidade de saber lidar com as situações. É na palavra que nós vamos encontrar isso. Isso tudo é algo que está dentro da sabedoria, e nós precisamos ter essa riqueza. Queridos, Colossenses 2:2 vai dizer: e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus. O texto diz que a gente deve compreender plenamente o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. E onde ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se você quer ter sabedoria, se você quer ter conhecimento daquilo que são os mistérios de Deus, você deve buscar a Cristo. Ele é a fonte de todo conhecimento. A palavra de Deus diz que foi através dele que todas as coisas foram criadas. É através dele que todas essas coisas foram criadas. A natureza, o mundo, eu e você fomos criados através de Jesus Cristo. Porque Deus nos predestinou para sermos como Ele. Ele é o primogênito, Ele é a referência. Se você quer viver uma vida de sabedoria, imite a Cristo. Se você quer ter vitória naquilo que você quer, faça como Cristo. Se você está pressionado, se você está triste, o Senhor Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e através da vida dele, nós podemos vencer o mundo. Aleluia! Isso é vida de sabedoria. É essa ideia que nós temos que ter, é um crescimento integral que nós temos que ter na busca de entender os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus é conhecer a Cristo como um todo. 2 Timóteo 3,15 vai dizer que podem tornar-se sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos nos tornar sábios quando nós conhecemos a Cristo Jesus. Queridos, quando a verdadeira sabedoria, ela é constituída no temor a Deus. Abra sua Bíblia lá em Jó,
no capítulo 28. E vamos aqui entender o que o Senhor está dizendo a Jó e o que tem revelado aqui no capítulo 28 de Jó, verso 28. Quando temos que buscar a verdadeira sabedoria, diz que a verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor. E observe que o texto de Jó 28 diz: disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. É algo que está muito claro, é algo que está muito simples. Se você quer realmente viver uma vida como sábio, o que você precisa é temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo do Senhor, mas é se aproximar dEle e conhecer a Deus e os seus mistérios. Isso vai fazer com que você tenha entendimento e possa evitar o mal. Quando nós conhecemos a sua palavra, quando conhecemos a Cristo, quando lemos essa palavra e gravamos ela em nosso coração, o texto diz: guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso é adquirir entendimento, queridos. Isso é crescimento integral. Mas também o Senhor olha para nós e nos chama a crescer também de forma corpórea. Nós precisamos crescer como corpo também. Nós nascemos, nós viemos da nossa mãe, fomos gerados, crescemos, né? Mas o Senhor diz assim: você também precisa crescer de forma estrutural, corpórea. Mas como? Se eu chego num patamar, e para onde eu vou mais? O Senhor nos chama a cuidar, a chamado da mordomia do corpo. Nós temos que crescer. Interessante que essa semana, em uma das aulas, eu estava falando sobre o tempo de vida de Noé. E eu fiz uma pergunta na sala, e eu disse assim: quantos anos Noé viveu após o dilúvio? E aí os meninos, com a mente ainda sem entender muito, e eles diziam assim: 30, 60, 80. Aí teve uns até que diziam assim: 900. Eu disse: não, calma, vai devagar. Também não é tanto assim, né? Mas eu disse a eles: Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. 350 anos. E o total da vida de Noé foram 950 anos. Noé viveu 950 anos. E eles me perguntaram: mas pastor, como? E por que hoje a gente não vive assim mais? E eu disse: infelizmente, por conta da maldade do homem, Deus diminuiu o tempo de vida do homem. O Senhor reduziu a 120, e agora, 80, e o Senhor disse na sua palavra: aquele que passa disso é só enfado e canseira. Mas por que nós precisamos crescer também agora no nosso corpo? Nós precisamos ter a mordomia, temos que cuidar daquilo que é o templo do Espírito Santo. Crescer e frutificar é assim. Nós precisamos crescer também no cuidado do nosso corpo. Como está a sua alimentação? Como está o seu dormir? As pessoas parecem que não dormem mais. As pessoas parecem que são como relógios 24 horas. Não pode ser assim. O Senhor nos ensinou que 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. E parece que as pessoas não descansam mais. Pegam de domingo a domingo. E não têm a coragem de dizer assim: não, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus entende. Eu disse: meu irmão, o que você precisa entender é a Deus. Porque Deus te criou, Ele sabe quem você é. Agora você precisa buscar entendimento a respeito do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Como você vai entender a palavra de Deus se você trabalha o dia inteiro, de domingo a domingo? Aí quando você vai pegar a Bíblia, você olha para ela, começa a ler e começa a ler e cochilou, foi embora. O texto foi embora. É verdade, muitos são assim. E tem gente que usa a Bíblia como sonífero, né, pastor? Pastor Fábio, como sonífero. Rapaz, eu não estou conseguindo dormir, eu vou ler a Bíblia. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu durmo. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia do teu servo.
né? Senhor, tem misericórdia. A gente precisa realmente estar pronto para receber essa palavra. A nossa mente, ela precisa estar bem para você poder entender a palavra e você crescer. Senão não tem como. Se você não cuidar do seu corpo, da sua mente, se você não descansar, não tem como você absorver. Quando a gente estudou na faculdade de psicologia, a gente teve uma cadeira que fala sobre a questão do sono. E ela fala que é importante, porque durante a noite existem variações, né? Onde você tem os sonos profundos e os sonos mais leves, o sono profundo, né? Aquele momento ele é importante para o seu descanso e principalmente para a absorção dos conhecimentos. Se você não parar para descansar, você não consegue absorver o conhecimento. A coisa fica superficial. Se você não descansar, você vai ler a Bíblia, você vai entender aquele momento, mas aquela palavra ela não vai ficar registrada em você. Você não vai conseguir entender, porque aquilo vai embora de tão cansado que você está. Então isso é algo que a gente precisa ter cuidado no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Se a gente não conseguir descansar, se a gente não conseguir parar para meditar, a gente não vai aprender e não vai crescer espiritualmente. Por isso, avalie a sua vida como está. Vir só à igreja e ouvir o pastor pregar, e ouvir palavras, ouvir o sermão e anotar, não é suficiente. Você precisa chegar em casa e meditar naquilo que o pastor está pregando para você. Você precisa retornar à palavra e ler, reler. Ou até mesmo, se possível, assistir a mensagem de novo. Por isso que nós temos o canal do YouTube. Não é para dizer que temos, mas isso é para o seu crescimento. Não precisa levantar a mão, mas eu fico imaginando quantos aqui já puderam chegar no YouTube, ir lá no canal da nossa igreja e dizer assim: rapaz, eu vi aquela palavra do pastor, eu vou voltar lá, eu quero voltar lá e eu quero assistir essa mensagem de novo, porque tem uma parte dela que eu perdi, ou então eu cochilei, né? Eu cochilei, não peguei, e eu vou voltar lá e eu quero ouvir de novo. Precisamos. Eu faço isso com as minhas mensagens. Quando eu termino, eu vou lá e vou ouvir de novo. Até mesmo para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar, para que eu possa me desenvolver. É necessário que eu e você façamos sempre isso. Se a gente quer crescer, a gente precisa cuidar das nossas necessidades. Nós precisamos cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar do nosso sono. Senão a gente não cresce. Porque o Senhor espera de nós um crescimento integral. Nós crescemos em sabedoria, nós crescemos em estatura, mas também precisamos crescer na graça de Deus. O que é graça, queridos? Graça é uma bênção de Deus e significa um ato de bondade imerecido. Meus irmãos, Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo disse ao carcereiro: se você crê, tu e a tua casa será salva. Isso é graça. Graça é algo imerecido, é bondade imerecida. Nós recebemos do Senhor essa graça e precisamos crescer nesta graça. Precisamos crescer. Que maravilhosa graça! É a lei, é boa, deve ser obedecida, mas a salvação vem através de Jesus Cristo. Isso é graça sobre graça. Aleluia! Nós precisamos crescer. Mas como é que se cresce na graça? O apóstolo Pedro, ele recomenda: antes, crescei na graça. Cumpre-se agora o crescer na graça. Mas como eu vou crescer na graça? A graça é tanto um atributo de Cristo como uma virtude que Ele nos dá. Ele é um atributo de Cristo, mas também é uma virtude que Ele nos dá. Queridos, alguém disse certa vez que graça é o poder que nos capacita a andar de acordo com a vontade de Deus. Agora você já sabe o que é graça. Agora você já sabe como crescer na graça.
é andar de acordo com a vontade de Deus. Queridos, quando você emprega os recursos espirituais que tem a seu dispor, estará submetendo-se ao crescimento na graça. Ora, começando pela prática da leitura da palavra. Eu cresço na graça quando eu me dedico diariamente a ler essa palavra, a amar essa palavra, a ter sede dela. Como é que está o seu tempo de leitura da palavra? Como é que está o seu tempo de devocional? Será que você tem crescido nisso? Eu sempre digo assim, olha, como você deve começar? Comece ao pouco. Comece lendo 2, 3, 4 versículos, orando 5 minutos. E você vai crescendo. Você vai se desenvolvendo, você vai tendo mais sede, você vai tendo mais sabedoria, e aquilo ali vai dando mais sede, mais vontade, mais desejo, e aí aquilo vai começando a crescer na sua vida. É assim que a gente cresce na graça, quando nós nos dedicamos à leitura dessa palavra, quando nós nos dedicamos à oração. Amanhã nós temos uma tarde de oração aqui, de 3 às 5 da tarde. Será que você não tem um tempinho para vir aqui e orar conosco? Semana passada nós estávamos aqui no canal do YouTube orando. Confesso aos irmãos que eu esperava um pouco mais de pessoas. Nós tivemos ali em torno de uns 20, 22 links, mas nós já tivemos cerca de 40 links ali orando conosco numa semana de oração. Nós precisamos continuar firmes em oração. É através da oração que a igreja continua de pé. É de joelhos que a igreja continua de pé. É no meu relacionamento com Deus que eu continuo de pé. É na minha comunhão com Deus que eu vou crescer. É assim que temos que ser. É assim que devemos buscar. Nós precisamos cumprir a lei de Deus com amor. O Senhor diz que nós devemos amar o nosso próximo como Ele nos amou. Como Jesus nos amou, se sacrificando. Jesus disse, eu te darei um novo mandamento. Ame ao seu próximo como eu amei você. Isso é cumprir a lei no amor. Nós crescemos na graça quando nós servimos na igreja. Quando nós nos colocamos ao dispor para poder servir em alguma área da igreja. Nós somos chamados de corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo é formado de partes, de membros, onde eles funcionam de forma justa, de forma cooperativa. Um corpo, ele não trabalha sozinho. A Bíblia diz assim, imagine se o olho quiser ser pé, se o pé quiser ser olho, né? Como é que vai funcionar? Vai ser um caos. A gente precisa entender qual é o teu chamado. Eu tenho dito que você tem estado nesta igreja porque você ama esta igreja. Você está aqui porque você ama, não é o lugar. Você está aqui porque você ama as pessoas que estão aqui. Você está aqui porque Deus te chamou a fazer parte deste corpo. Você está aqui porque algo no teu coração bateu muito forte e disse, é aqui nessa igreja, é aqui que eu gosto de estar, é aqui que eu amo estar aqui, e é aqui que eu quero servir, é aqui que eu quero ser útil, é aqui que eu quero poder desenvolver e crescer os meus dons, aquilo que Deus tem me dado. Coloque isso no teu coração, pergunte a Deus, Senhor, o Senhor me chamou para esta igreja, o Senhor me chamou aqui para servir, e eu quero servir, eu quero me colocar à disposição de Ti, Senhor. Me mostra por que eu estou aqui, por que eu faço parte deste corpo. Jesus Cristo, me mostra. Eu sempre tenho dito, né? Quando alguns irmãos chegam para mim e dizem assim, pastor, eu estou chegando aqui, né? Estou vindo fazer parte dessa igreja. Eu disse, aleluia, que bom que você aceitou o chamado de Deus a estar aqui conosco, fazer esse corpo. E aí ele disse, pastor, o que é que eu posso fazer? Eu disse, o que é que Jesus mandou você fazer? O que é que Jesus te chamou aqui para fazer? Não sou eu que tenho que determinar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te orientar, eu estou aqui para te direcionar naquilo que Jesus Cristo te chamou a realizar nesta igreja, a frutificar nesta igreja.
Se nós não estivermos juntos, se nós não estivermos em harmonia, como foi falado hoje pela manhã, a gente não vai frutificar. Sentados no banco, nós não vamos frutificar. Precisamos agir. Meus irmãos, temos uma cidade para pregar o evangelho. Nós temos pessoas que precisam ouvir dessa palavra que você está ouvindo hoje aqui. Precisamos começar convidando, trazendo outros, trazendo mais amigos. Você não ama estar aqui? Esse ambiente não é bom para você? Você não gosta de estar aqui? Então também o seu amigo precisa estar aqui. É assim, esse é o serviço cristão também. Essa é a forma de crescermos espiritualmente e frutificar. Meus irmãos, isso é crescer na graça e no conhecimento. Temos que agora crescer no conhecimento dessas escrituras. Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as escrituras. A gente falha muitas vezes em nossa vida porque nós perdemos aquilo que é a sabedoria de Deus. A sabedoria do alto para nós, isso foi revelada através da sua palavra. Eu falava, mais uma vez, quando eu falei a respeito dos meninos e falava dos alunos, e eu dizia que eles têm curiosidade, como eles são sedentos da palavra. Ensinar a Bíblia hoje numa escola tem sido um grande desafio. E hoje eu louvo a Deus pela vida da escola que eu trabalho, porque é uma escola cristã que busca ensinar a Bíblia. Eles têm aula de Bíblia eles têm aula de Bíblia uma vez por semana. Eles têm culto todos os dias. É importante que a gente tenha ministrado a palavra na vida daquelas crianças. São alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Todos eles têm culto, todos eles têm aula de Bíblia uma vez por semana. Nós procuramos conhecer, fazer conhecido essas escrituras, para que eles cresçam em conhecimento da palavra de Deus. Você que é pai, que é mãe, você tem uma oportunidade de também colocar o seu filho para aprender essas escrituras. Nosso Bibican Kids está aqui, se preparando, cada vez mais, crescendo, se desenvolvendo, para desenvolver a sua criança também, para desenvolver o seu filho, o seu sobrinho. Queridos, nós precisamos conhecer essas escrituras, para que a gente não possa errar, não falhar com Deus. A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos. Essa foi a resposta de Jesus, quando foi interrogado pelos saduceus. Mas aqui Paulo, ele orienta a Timóteo, seu filho na fé, escrevendo pela segunda vez, e mostra o que faz a palavra na vida do crente. O que diz o texto? Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14 a 17. Diz assim: permanecei naquilo que aprendeste. Permaneça naquilo que você aprendeu. As sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Amém? Nós precisamos conhecer essas escrituras. Precisamos conhecê-la profundamente, não de forma rasa, mas de forma profunda. Precisamos nos dedicar a isso. Você precisa estar aqui na escola bíblica dominical. Nós temos aqui temas que têm trabalhado com a vida de vocês. Nós temos buscado algo para que você cresça. Não que você fique de forma rasa, mas que você se aprofunde no conhecimento dessa palavra, para que a sua vida ela seja transformada, para que a sua vida ela possa crescer, para que a sua vida possa frutificar. Precisamos também conhecer a Deus. Colossenses 1,10 diz assim: e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu tenho um livro que eu li, e ele diz assim, o tema desse livro é O Cristão Ateu. Não sei quantos já ouviram falar desse livro. O Cristão Ateu. E ele fala nesse livro do relacionamento, da falta de relacionamento e a falta de conhecimento de Deus.
Porque o cristão muitas vezes vive um cristianismo raso, onde ele vem à igreja muitas vezes porque é um rito, ou ele acha que se ele não vier à igreja ele está em pecado. Ele não entendeu o que é ser igreja. Ou às vezes ele vai à igreja simplesmente para receber uma bênção, porque ele sabe que o pastor vai orar com todo o poder, com o poder do Espírito, e ali ele vai receber, e ele vai ser curado, ou que ele vai receber uma bênção, porque algo na sua vida vai ser transformado. Não que isso não possa acontecer, pode acontecer, mas essa não deve ser a minha motivação, nem a sua motivação. A gente precisa conhecer a Deus. A gente não pode ser um cristão raso, onde a gente só sabe de Deus, mas a gente conhece a Deus. Crescer no conhecimento de Deus é crescer no conhecimento pessoal dEle. Você sabe quem é Deus? Você tem relacionamento com Ele? Nós temos que ter relacionamento pessoal e íntimo. Temos que buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Devemos chorar, nos ajoelhar, nos humilhar diante do Senhor e buscar conhecer a Ele verdadeiramente. Só assim nós cresceremos no conhecimento de Deus. Queridos, é por meio desse encontro pessoal com Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, é aí que você vai começar uma vida de crescimento. Se você não se relacionar com Cristo, se você não buscar a Cristo, não tem como você crescer espiritualmente. Você fica estagnado. As coisas na sua vida acontecem à sorte. E o cristão não é assim que funciona a vida dele. A vida de todo cristão funciona com um propósito. Tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito. Mas a gente só vai entender isso se a gente conhecer a Deus. Conhecer verdadeiramente, não apenas saber. Eu sei que Deus existe, né? Mas muitas vezes não tem relacionamento. Mas nós precisamos viver relacionamentos. Precisamos acordar de manhã cedo com vontade, com sede de dizer: Deus, muito obrigado porque eu estou vivo, muito obrigado porque eu tenho um trabalho, muito obrigado porque eu tenho uma casa, muito obrigado porque eu tenho o que comer, muito obrigado porque eu tenho uma igreja. Isso é relacionamento com Deus. É por meio desse contato constante com Deus que nós podemos, sim, ser transformados, e o nosso crescimento nos forma e nos dá um caráter cristão, e esse caráter todos os dias se desenvolve e cresce. Meus irmãos, uma maneira diária, segura e progressiva de crescer no conhecimento de Jesus é conhecer mais e mais a sua palavra, é se envolver com a sua igreja. Através da palavra você conhece a mente de Cristo, e por meio da igreja, que é seu corpo, você conhece o propósito dele para a sua vida. Amém? Você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos estar dispostos a nos relacionar com Deus e conhecer Ele verdadeiramente. O texto, eu quero terminar com o texto que eu comecei. O texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está o seu crescimento? Como está o seu desenvolvimento diante do Senhor? E hoje eu quero que você feche seus olhos, sentado como você está. Eu quero dar uma oportunidade hoje a você que está aqui hoje, que talvez não tomou ainda a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Talvez você tenha buscado outras coisas na sua vida. Talvez você tenha ido em busca de algo que possa encher o seu coração de alegria. E você não consegue crescer, você não consegue ter satisfação, você não consegue ter alegria. Queria convidar Rafael, você pode? Eu queria que você agora orasse por isso. Quantos estão hoje aqui que ainda não entenderam o chamado de Jesus Cristo para a sua vida? Quantos ainda não entenderam
aquilo que o Senhor separou, a bênção que o Senhor separou para a sua vida? Será que você tem vivido por viver? Será que você tem buscado entender e conhecer a Deus profundamente para que a sua vida seja uma vida de crescimento? Meus irmãos, quando a igreja primitiva ela foi pressionada, ela foi perseguida, foi nesse momento que ela mais cresceu, foi onde ela mais frutificou, foi onde mais o evangelho foi propagado, foi no momento da dor, da perseguição. Talvez o Senhor está dizendo a você hoje, que talvez passando por uma dificuldade, Ele está dizendo: eu quero que você confie em mim, porque eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva. Queria convidar todo mundo a ficar de pé, toda a congregação em pé. Eu quero nessa noite dar uma oportunidade a você. Talvez você nunca deu o seu testemunho e dizer assim: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero nessa noite crescer, mas não crescer mais no corpo, porque eu já estou bem crescidinho. Mas agora eu quero crescer no conhecimento de Jesus. Eu quero conhecer Jesus pessoalmente. Eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero nascer de novo. Eu quero recomeçar, eu quero voltar ao princípio do meu amor com Cristo, da minha relação com Deus, como era no princípio. Eu quero viver uma nova vida, eu quero desenvolver, eu quero crescer nesse relacionamento. Será que tem alguém aqui nessa noite que toma essa decisão? Tem alguém aqui que quer dizer: Senhor, eu quero voltar ao princípio, eu quero voltar ao teu amor, Jesus. Eu quero estar nos teus braços. Eu não quero mais ficar estagnado na minha vida, eu quero ir para frente. Eu quero poder experimentar as minhas relações contigo. Alguém nessa noite quer tomar essa decisão? Você pode também vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Ou também você pode levantar a sua mão e ficar aí, eu também vou orar pela sua vida. Eu não vou mais insistir, eu quero só trazer uma palavra a você que está conosco. E eu quero dizer a você: Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Deus, Ele escolheu você para realizar algo que é um mistério no coração dEle, mas só você pode descobrir. Mas você só vai descobrir aquilo que Deus preparou e separou para você, se você o buscar, e o buscar de todo o seu coração. Porque Ele quer que você tenha uma vida, como Cristo diz, uma vida abundante, uma vida de satisfação, uma vida de crescimento todos os dias. Comece buscando ao Senhor, comece lendo a sua palavra, comece orando, e você vai experimentar o poder e a graça de Deus em sua vida. Pai querido, nessa noite nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Obrigado, porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido o nosso companheiro diário, aquele que abre os nossos olhos, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá vida e vida em abundância, ó Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito em nós e nos traga entendimento, Senhor, sobre a tua palavra, de como devemos crescer, Senhor, e nos desenvolver, não mais, ó Senhor, no corpo, na carne, mas nos desenvolver de forma espiritual. Pai, nós queremos viver a tua vontade na nossa vida, porque sabemos que o Senhor tem separado algo na nossa vida, para a nossa vida, e nós queremos sim, Senhor, sermos surpreendidos por cada, ó Senhor, que cada momento da nossa vida queremos ser surpreendidos pela tua ação, Senhor, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Jesus, por nos amar, por ali se colocar naquela cruz em nosso favor, no nosso lugar, para que nós possamos entrar, Senhor, na tua presença, porque só através de Jesus Cristo é que nós seremos mais do que vencedores. Nos ajuda a crescer, Senhor, a crescer no relacionamento contigo, Pai, no relacionamento pessoal, íntimo.
que não seja só de palavras, mas que seja verdade, Senhor, na nossa vida todos os dias. Obrigado, Senhor, porque nessa noite ouvimos a Tua voz, e que a cada um aqui, Senhor, eu creio que o Senhor falou de forma pessoal, ó Senhor, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, e nos faça crescer para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Que essa palavra se aplique ao seu coração e que essa palavra possa gerar frutos a 100 por 1. Amém? Você pode sentar. Que Deus nos abençoe cada vez mais e fale ao nosso coração. Nesse momento nós vamos fazer as nossas dedicações dos nossos dízimos e ofertas. Convidamos os diáconos escalados para esse fim. E a palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Você que nos visita, não seja constrangido. É um momento da igreja particular, onde os membros e congregados dessa igreja fazem para a manutenção do reino de Deus. Se assim você deseja, faça com alegria. Certamente Deus te abençoará em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. (228) A Deus demos glória. Cantemos, irmãos, com alegria. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais velho pecador, abrindo-lhe a porta de entrada. Exultai, 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 vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Salvador. A Deus demos glória com pranto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois no preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito. Agora vamos ouvir as vozes. A crer nos convida de amor dos filhos de Deus. E quem, pois confia, vai vê-lo exaltado na glória. Com força, irmãos, com fé. Exultai, 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 vinde todos a Jesus Salvador, Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Graças te damos, Senhor, pelas dádivas que o Senhor tem nos dado, e nós separamos aquilo, Pai, que pertence ao Senhor como fidelidade nossa a Ti, para a proclamação do Teu reino aqui na terra. Pedimos as Tuas ricas bênçãos sobre o Teu povo, que pôde fazer isso com alegria no coração, para a manutenção do Teu reino aqui na terra. Que possamos continuar fiéis ao Senhor, fiéis ao compromisso, ó Deus, da Tua palavra, e para a glória do Teu nome, que o Senhor possa abençoar o Teu povo e a Tua igreja nesse fim. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Graças a paz, irmãos. Amém? Eu gostaria de pedir para a Rafaela, a irmã Divânia, a irmã Agna e o irmão Cílio que ficassem em pé nesse momento, para que a irmã Agna está aqui, irmão Marcílio, esse camisa amarela, Rafaela, irmão Divânia aqui. Essa foi a comissão escolhida na última assembleia que tivemos aqui em nossa igreja. Essa comissão foi escolhida como a comissão de indicação para a escolha da nova diretoria de nossa igreja. Então, hoje pela manhã, entregamos uma ficha onde os irmãos, membros de nossa igreja, poderão participar na escolha da nova diretoria estatutária do ano 2022 e 2023. Tá? Tivemos algumas dúvidas pela manhã. Eu vou pedir para a irmã Rafaela, antes disso, eu queria que todos os membros que não receberam a ficha ficassem de pé, por favor. Os membros de nossa igreja que não receberam a ficha, que ficassem em pé. Eu vou pedir para a Rafaela, irmão Divane, estar entregando nesse momento aos irmãos. E hoje pela manhã tivemos algumas dúvidas dos irmãos em relação à questão do primeiro e vice-presidente. Tá? Então, temos o pastor presidente, o pastor Eliel, e aqui temos, para que os irmãos possam indicar, posso colocar, preencher nessa ficha aqui, o vice, primeiro vice e segundo vice. Não é a escolha para o pastor, ou o novo pastor, ou a reeleição do novo pastor, tá? Temos o pastor presidente e aqui os irmãos vão colocar o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente e os demais cargos que estão aqui disponíveis, que é o primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo, e também temos a equipe aqui do Conselho Fiscal, 3 pessoas, e os suplentes, 2 pessoas. Então, os irmãos têm um prazo até o próximo domingo de entregar essa ficha preenchida. Não é preciso os irmãos se identificarem, mas também os irmãos podem auto-indicar, colocando o seu nome, caso o irmão queira assumir ou fazer parte, lembrando que é por 2 anos essa comissão, essa diretoria, na verdade. Então, os irmãos têm até o próximo domingo, dia 7 de novembro, para entregar essa ficha, tá? Então, assim, os irmãos orem, peçam orientação a Deus e preencha essa ficha, tá? Não é obrigatório você preencher toda, tá? Mas seria interessante que você, assim, completasse essa ficha para que possamos, a comissão, a gente possa estar avaliando, estar vendo se aquela pessoa que foi indicada pelos irmãos está dentro do perfil de um vice, primeiro vice, do segundo vice e assim por diante, tá? Então, até o próximo domingo. Mas se durante a semana o irmão vier à igreja e quiser deixar na secretaria ou encontrar algum desses irmãos que foi citado aqui, fiquem à vontade e entregue a qualquer um deles, ok? Dúvidas, me procure também aos irmãos que foram escolhidos na Assembleia. Eu quero só complementar a palavra do Ronald, para que você possa entender. Uma diretoria da igreja, ela é formada de cargos, uma diretoria estatutária, ou seja, uma diretoria que está no estatuto da igreja, né? Então, no estatuto da igreja, ele rege e ele diz que é necessário ter um presidente, 2 vice-presidentes, que é o primeiro e o segundo presidente, um primeiro e segundo secretário e um primeiro e segundo tesoureiro. Conforme estatuto, o presidente é o pastor titular da igreja. Os 2 vice-presidentes são aqueles que auxiliam o pastor naquilo que é necessário dentro do processo da igreja. O secretário é aquele que cuida da parte de atas, que cuida das demais atividades da parte de secretaria. O tesoureiro, não precisa dizer, todo mundo já sabe para que é o tesoureiro, né? Ele é. Então, e o conselho fiscal é aquele que vai fiscalizar as contas da igreja, né? Então, vai para a contabilidade, vem para a igreja e o conselho fiscal olha e observa se tudo está sendo encaminhado de forma correta, se o dinheiro está sendo bem aplicado. É o conselho fiscal da igreja e ele vem para colaborar, tá certo? Então, aí fica bem claro isso. Então, está chegando na mão dos irmãos a questão da indicação. E conforme estatuto, tá certo? Nós precisamos renovar a diretoria a partir do primeiro vice-presidente, tá? Conforme estatuto, o presidente da igreja permanece sendo o pastor,
Só há uma alteração na diretoria que é composta a partir do primeiro vice-presidente até o Conselho Fiscal, a partir de 2 anos. Se o irmão entendeu, diga amém. Foi fraco, viu? Foi meio fraco esse amém aí. Mas qualquer dúvida, você procura o irmão Ronald e ele vai saber explicar com mais detalhes para você, tá bom? Vamos aos nossos avisos informativos. Nós temos aí quarta-feira o culto de oração e doutrina. Quarta-feira, 19 horas, nós estamos aí no processo de estudo, cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Então, nós estamos estudando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Então, venha na quarta-feira estudar conosco, 7 da noite. Campanha da Cesta Básica PIBICAN Solidária, você pode continuar ajudando, contribuindo com um pouco daquilo que você tem e você poder ali entregar e participar dessa campanha onde nós estamos ajudando famílias necessitadas. Cantina, logo após o encerramento do culto, você pode descer aqui pela minha direita, participar lá da nossa cantina, e aí se você não pode ficar, mas ajude, né? Todo o arrecadado será destinado à reforma do Ministério Infantil. Tarde de oração amanhã, então, dia 1º, das 3 às 5 da tarde, nós estaremos aqui para orar. Então, se você tem esse tempinho amanhã, se você está de folga, venha e participe dessa tarde de oração. Bazar PIBICAN, dia 13, então dia 13 de novembro, vai ser realizado lá na Elisa, né? Então, na Rua Elisa. Então, você pode doar, né, roupas para o bazar, roupas em boas condições, tá certo? Para que a gente possa levar e possa também fazer esse bazar. O bazar também será direcionado, todo o recolhimento, para o Ministério, para a reforma do Ministério Infantil. 6 horas de louvor, no dia 13 também, mas isso é à tarde, da tarde para a noite, então nós estaremos aqui de 3 da tarde até 9 da noite, nós teremos 6 horas de louvor. Queridos, convide outras pessoas, participe, venha. Não deixe de participar, vai ser um momento muito bom, né? Teremos louvor, teremos dança, teremos rap, será um momento assim de celebração ao Senhor. Então, todo ser que louve ao Senhor, né? Então, devemos estar louvando ao Senhor, uma tarde maravilhosa aqui de louvor e adoração. Então, eu conto com a sua presença aqui. A Igreja Kids, então, você que tem vontade, né, de poder servir no Ministério Infantil, vai ter uma conversa sobre a Igreja Kids, e aí você é convidado, tanto homem como mulher, tá certo? O irmão, a irmã pode vir participar para conhecer, vai ser uma conversa no próximo sábado, às 15 horas aqui na igreja. Então, venha e participe, venha ouvir um pouquinho. Se você gosta, se você não serve ainda, quer uma oportunidade para servir, quer servir no Ministério Infantil, venha, né? E aí, sábado que vem, 3 horas da tarde, venha conhecer o projeto da Igreja Kids. E também, no próximo domingo, no culto da noite, nós teremos a participação do quarteto Peniel. Então, no mês de novembro é o mês da música e nós aqui, né, estamos celebrando, né, ao Senhor através da música, é o mês da música. Então, nós vamos estar aqui começando o mês da música aqui com o quarteto Peniel. Então, domingo à noite, 19 horas, participe, convide outros para estar aqui conosco. Amém? Então, esses são os nossos informativos, que você possa ficar por dentro de tudo que nós estamos realizando aqui em nossa igreja, participando de tudo, ok? Vamos todos ficar de pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite, né, por aquilo que Ele falou ao nosso coração, e que você saia daqui diferente como você entrou. Que Deus tenha falado ao seu coração, tenha mexido com você, e que você tome uma decisão hoje de crescer, se desenvolver, frutificar, e que você hoje tenha saído daqui com esta decisão. A você que nos visita nessa noite, muito obrigado pela sua presença. Quero convidar você que nos visita a poder estar conosco aqui, desse aqui, nós queremos conhecer você um pouco mais, esteja ali em contato conosco para que a gente possa conhecer você mais de perto, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês, dê uma semana de paz, uma semana em sua presença, e que você cada dia mais busque ao Senhor, e o Senhor está a poder lhe ouvir e a atender o seu clamor. Então que Deus esteja com cada um de nós, e que você possa viver cada dia mais na presença do Senhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor falou a cada coração,
que o Senhor esteve aqui conosco, com o Teu Espírito, com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra que nos orienta, que nos dá direção, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer crescer e nos desenvolver cada dia mais. E que cada dia a Tua igreja esteja pronta, Senhor, a Te servir. Que a Tua igreja esteja pronta a cumprir a Tua missão. Prepara os Teus servos, capacita, Senhor, cada vez mais a Tua igreja, Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça redentora do Seu Filho Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com este povo e com todo o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Nós vamos louvar ainda, terminando o culto dessa noite, e que você vá em paz, em nome de Jesus. Vamos terminar nosso culto com muita alegria, cantando Casa de Israel. Cantemos. Toda a casa de Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Levantarei minhas mãos para Deus, em sua presença dançarei com Israel. Um mundo de júbilo vem do Senhor e todos gritaremos glória a Deus, glória a Deus. Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Levantarei minhas mãos para Deus, em sua presença dançarei com Israel. Um de júbilo que vem do Senhor e todos gritaremos glória a Deus, glória a Deus. Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou e na presença de Jeová dançou. Levantarei minhas mãos para Deus, em sua presença dançarei com Israel. O cântico de júbilo vem do Senhor e todos gritaremos glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus abençoe.